Meus queridos, o tema de hoje é cuidado com a síndrome de Saul. E eu quero me reportar a 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Meus amados, Israel vivia uma teocracia, mas o povo pediu que Samuel pudesse levantar um rei na nação, para que Israel fosse como as demais nações. E então Deus permitiu que Saul fosse levantado. E Saul era um homem que tinha qualidades, ele era forte, guerreiro, valente, ele tinha um perfil de rei, mas ele não foi bem sucedido, ele fracassou. Ele tinha as qualidades, mas ele naufragou. Assim como nós conhecemos pessoas que tinham tudo para irem bem no ministério, mas acabaram ficando pelo meio do caminho. Como é que eu posso aprender alguma coisa com os erros de Saul? Como é que eu posso evitar a rota da síndrome de Saul? Nós temos algumas coisas para aprender hoje. Saul não teve entendimento real daquilo que estava sobre a sua vida quando a unção veio sobre ele, a unção de rei. Ele quis exercer uma função que não era sua, ele queria ser sacerdote também, ele ofereceu o sacrifício, ele cometeu um erro, um deslize muito grande em não esperar por Samuel. Ele desobedeceu flagrantemente, ele queria ser quem ele não era, não podia ser, e muitas pessoas se perdem no ministério quando elas querem ser aquilo que elas não são. O ministério precisa de pessoas que são transparentes, que sejam como elas são, porque elas serão aceitas pelo seu povo. Saul queria ser mais. A unção de Deus traz um mundo de possibilidades, mas também muitas limitações, meus amados. Quanto mais ungido, mais limitado. Jesus sentiu isso. Ele não podia fazer nada por si mesmo. Eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma se eu não vir o Pai fazer. Ele não pode transformar pedras em pães. Quanto mais ungido, mais limitado. A incapacidade de Saul de entender o valor da unção que estava sobre a sua vida. Saul não soube lidar com o sagrado, ele menosprezou, ele não teve o temor do Senhor no seu coração, ele menosprezou a dádiva de Deus. Meu amado, cuidado com a bênção de Deus, é um tesouro em vaso de barro. Aleluia. Quando as conquistas espirituais grandes acontecem rapidamente, e foi o que aconteceu com Saul, existe um grande perigo, porque quanto mais tempo passamos para receber, mais tempo permanece em nós depois que recebemos. É assim a unção de Deus, a bênção de Deus. Nós vamos valorizar mais por mais tempo, e vamos ter que valorizar mais como paz preciosa aquilo que nos custou tão caro receber. Saul recebeu rápido, ele não valorizou, ele cedeu à tentação de misturar a vontade de Deus com um pouco da sua vontade. Ele esqueceu que quem estava reinando era Deus através dele, e não ele através de Deus. Saul nunca se viu espiritualmente independente de Samuel, pois até depois da morte do profeta, Saul queria conselhos dele.
Meu amado, tem uma hora que o líder tem que ter a sua própria identidade, o líder tem que ter a sua própria espiritualidade, o líder tem que comer com as suas próprias mãos, ele tem que saber quem ele é no Senhor, e isso foi o que nunca aconteceu com Saul. E se nós queremos ir bem no ministério, nós temos que, meus amados, andar sem muletas, e tem muita gente no ministério andando com muletas. Ele tem o bônus de estar na liderança, mas não tem o ônus espiritual de carregar o ministério. Ele tem um monte de gente carregando ele. É a síndrome de Saul. Saul precisava ter a sua própria identidade. E essa é uma palavra para os novos líderes que estão surgindo, em que você precisa ter a sua própria identidade. Saul reinou por 40 anos, desperdiçou as oportunidades de um recomeço espiritual, ele desperdiçou. Reinou por 40 anos debaixo de um silêncio tremendo de Deus. E coisa terrível é quando Deus se cala. Deus não falava mais com Saul, nem por Urim, nem por sonhos, nem por profetas. E sabe, meus amados, há muita gente na frente de igreja que Deus não fala mais, que Deus não se revela mais, que Deus não tem mais aquela intimidade, mas ainda continua, não abre mão, não abdica, não renuncia. Foi isso que aconteceu com Saul. Foi a síndrome de Saul, fazer o ministério sem Deus. Hoje pela manhã, aonde é que está a nossa segurança? A nossa segurança está no versículo 22 do capítulo 15 que nós lemos. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia em nome de Jesus. Amém.